Graça e paz, amém, irmãos? Todo mundo super de Deus aí ou não? Quem está feliz e animado e avivado, fica em pé, vamos ver. Oh, aí sim, que é isso? Todo mundo está aí. Agora eu quero ver mesmo se você está feliz, animado, avivado e está pronto para dar um abraço amoroso em alguém. Vamos ver. Aí, olha que beleza. Ah lá, alguém está gritando, eu quero, eu quero, eu quero. Dá um abraço, que todo mundo gosta de abraço. Eu também gosto de abraço. Que beleza, hein? Abraço é bom, né, gente? Ok. Sim, sim. Agora nós vamos com toda a força do nosso pulmão, nós vamos cantar e glorificar a Deus. Mas mais do que a força do pulmão, a força do coração. Amém? Então vamos cantar e adorar ao Senhor. Oh,
Glória a Deus! Eu estava cantando ali e estava lembrando, cada coisa que nós cantamos para exaltar o Rei Jesus foi porque Ele fez algo maravilhoso por nós. Tua igreja canta-te um só povo. Quem nos tornou só um só povo? Jesus. Quem morreu? Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. E eu estava dizendo para ele: Jesus, viu? A igreja está aqui, valeu a pena o seu esforço, valeu a pena o seu sacrifício. Louvado seja o teu nome. Um só povo a declarar. Feche seus olhos, levante a sua mão e comece a dizer frases de louvor e gratidão a Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Levante a sua mão e diga o quanto Ele é importante para a sua vida. Diga ao Senhor: Deus, olha, eu estava desse jeito, o Senhor me fez de outro. Eu não tinha identidade, o Senhor me deu identidade. Eu não tinha propósito na vida, o Senhor me deu um. Fale para o Senhor o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele fez diferença no Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Oh Jesus, recebe honra, recebe glória, recebe louvor. Tua igreja, cante, igreja. Ergue a voz pra Deus. Ouça Jesus. Um só povo, somos um só povo, o Senhor nos fez um só povo. Cantamos bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, hey. É isso que o Senhor é, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque o Senhor derramou seu sangue e alcançou vitória, e recebeu um nome que é sobre todo nome, e diante de ti todo joelho se dobrará. Jesus. Toda língua confessará que o Senhor é Rei. Jesus, recebe louvor, recebe adoração. A ti honra, a ti glória, majestade, louvor, adoração. O Senhor é Deus. Jesus, o Senhor é Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebe esses aplausos, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Fique ligado no que Deus está fazendo na igreja e através da igreja. Participe. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Parabéns, Célula 124, líderes Alfredo e Marlene, Célula Filha 57, novos líderes José Luiz e Simone, e Célula 31, líderes Charles e Silvinha, Célula Filha 120, novos líderes Felipe e Laura da Rede do Amor, que multiplicaram neste ano. E se sua célula ainda não multiplicou, continue firme em oração e pela fé, já marque a sua data, o Senhor te honrará. A ideologia de gênero, ou a ideologia da ausência de gênero, como também ficou conhecida, é a ideia de que a sexualidade humana seja parte de construções sociais e culturais e não um fator biológico. De acordo com essa ideologia, os seres humanos nasceriam neutros e poderiam, ao longo da vida, escolher o seu gênero sexual,
Outra característica da ideologia de gênero é a multiplicidade dos gêneros, ou seja, a existência de vários gêneros sexuais mais complexos, além do masculino e feminino. Os seres humanos estariam disponíveis para assumir a identidade de gênero com a qual mais se identificassem. Existem algumas fragilidades nesses pensamentos e seus significados, que os pais precisam atentar-se. A ideologia, segundo seu significado, apresenta um conjunto de ideias que parece correta, mas não considera todos os fatores. Os fatores biológicos não são considerados importantes para determinar se a criança é menino ou menina. Nessa ideologia, admite-se também outros tipos de sexualidade, além do feminino e masculino. Não cremos assim. Cremos na Bíblia, que no livro de Gênesis deixa claro que Deus criou macho e fêmea, apenas 2 sexos. A reprodução natural do homem só é possível através do relacionamento sexual do homem e da mulher. Deus deixou marcas bem claras no corpo do homem e da mulher, assim como todas as diferenças do funcionamento biológico e emocional de cada um deles. Como filhos de Deus, devemos ouvir e praticar a sua palavra. Defendemos a família como Deus a idealizou, assim como a relação entre seus membros. Pais discipuladores devem ensinar aos seus filhos a verdade sobre o que Deus pensa sobre sexo, casamento e família. O que existe fora disso é incompatível com a Bíblia e desagrada a Deus. Por isso, atenção! Se você é cristão, deve ser contra a ideologia de gênero e deve ser a favor da ideologia do Gênesis. O Viva a Vida está com uma agenda muito legal para as próximas semanas. Anota aí! Do dia 19 a 22 deste mês, viagem para o Hotel Termas Lagoa Santa. E dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, faremos nossa festa de encerramento das atividades deste ano, comemorando adiantado o nascimento do nosso Salvador. Será um dia super especial, onde estaremos fazendo uma retrospectiva do ano, cantando muitos hinos natalinos, com momentos de muita comunhão e alegria. Mais informações sobre todos esses eventos em nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, na sala 113. Venha participar, sua presença é nossa alegria. Nesta quinta, dia 9, começa o maior e melhor evento de liderança do planeta, Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo. Se você ainda não fez sua inscrição, vá até o nosso site que ainda dá tempo, porque você tem influência, então use ao máximo. Esperamos você! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, como nós temos Tadel, não vou compartilhar o que as crianças estarão aprendendo lá em cima, apesar que elas vão subir e terão a aula, mas eu quero compartilhar essa semana, eu vi no grupo dos coordenadores da Rede do Amor, um pedido de oração de um casal de missionários, uma família de missionários que ficou por alguns meses aqui entre nós. E eles têm 2 filhos, o Davi e a Débora. E a Débora já havia contado, ela até foi a preletora do nosso culto de batismo de pré-adolescentes. E ela contou uma experiência de que na escola que ela estava, ela apanhava. Era uma escola de muçulmanos, meninas muçulmanas. E ela, na hora do lanche, ela apanhava das meninas. E ela orava e jejuava para que essas amigas dela se convertessem e parassem com isso. Mas elas não se converteram, mas os professores se converteram. E agora, depois de passarem esse tempo aqui, ela falou que ela tinha muita saudade de lá, que ela amava aquele povo.
E ela voltou para o campo missionário com a sua família, e a mãe esses dias descobriu que ela não estava comendo, e ela percebeu que a filha estava diferente. E ela pegou e trocou, ao invés de mandar comida, mandava lanche. Mesmo assim, a filha não estava comendo, a mãe foi ver e ela descobriu que a filha não estava saindo para o recreio, para a hora do lanche, que ela ficava na sala. E descobriu que ela estava apanhando das meninas e que não eram todas, mas um grupo, e uma delas batia no rosto dela e falava assim: desculpa, foi sem querer. Pegam as coisas dela, pedem ou não pedem e não devolvem, e isso estava entristecendo o coração. Ela tem 13 anos, né? E ela começou a ficar triste e a mãe estava pedindo oração. E aí eu tive uma ideia, falei com a célula que a gente tem lá no Colibri, falei com a Tati também, falei: Tati, pede para as células de pré-adolescentes, para que eles orem pela Débora e pelo Davi, e filmem, e mandem um recadinho. Eu tenho isso, por causa do feriado, acabei me enrolando, não fiz, mas vou tentar fazer para a semana que vem, para vocês verem, para aparecer no VT. Essas células fizeram, 2 células, né? Fizeram isso, filmaram e mandaram um recadinho: olha, Débora, nós estamos orando por você, fique firme, Deus vai te abençoar. E nós mandamos, e a mãe e a Débora retornaram felizes e dizendo que foi tão gostoso receber esse recadinho, saber que tem gente orando. Então, estou falando isso para vocês, eles estão fortalecidos, né? E conseguem continuar no campo missionário sabendo que há uma retaguarda de oração. Então, estou compartilhando isso com vocês porque o Ministério Infantil tem uma filosofia de missões. Para o Ministério Infantil, a nossa obrigação é cuidar dos filhos dos missionários. Então, mesmo as células de pré-adolescentes, no momento de missões, as crianças, os pré-adolescentes, precisam enfocar na necessidade dos filhos dos missionários. Que normalmente os missionários, a igreja cuida dos missionários, os filhos são transparentes, ninguém lembra que tem filhos, e eles sofrem sim, e eles são missionários. A Débora e o Davi são mini missionários, mas eles estão pregando o evangelho, e quem ouviu o testemunho da Débora, sabe que ela prega o evangelho, que ela é uma missionária inteira, adulta, por dentro. A experiência dela é de uma pessoa adulta. E então nós temos que fazer isso. Eu quero incentivar, então, você que é líder, adulta, ajudar as células de pré-adolescentes a que cuidem dos filhos dos missionários, porque eles sofrem pressão. Isso interfere na ação missionária dos pais também, porque eles também sofrem o que os filhos estão sofrendo. Mas, graças a Deus, o nome do Senhor foi glorificado, e a Débora foi fortalecida, e o Davi também. Células de pré-adolescentes que estão aqui, por favor, esta semana, façam um videozinho, peçam para alguém filmar você orando com a sua célula, mande um recadinho para a Débora e para o Davi também. Só quero lembrar, para terminar, o Day Out de 7 a 9 anos, quem não fez a inscrição, faça. Está terminando o tempo e você pode ficar sem a sua vaga. Vamos ficar em pé? O versículo, hoje as crianças vão aprender sobre Gideão lá em cima. Vamos falar o versículo de hoje? Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Juízes 6:16. Pai, muito obrigado, Deus, porque assim como Gideão, nós também somos humildes, Pai, no sentido de reconhecer que nós não temos condição de vencer grandes inimigos. A Débora, o Davi, seus pais, também não têm condição de vencer a religião muçulmana, a cultura muçulmana do país onde eles estão. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é quem fortalece as nossas mãos. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor é quem nos faz rígidos, fortes, para suportar as investidas de Satanás. Por isso
que a tua mão abençoadora, Senhor, esteja, ó Deus, com esta família lá no campo missionário, tornando a Débora e o Davi fortes para vencerem, ó Deus, todas essas investidas de Satanás. Que a tua mão abençoadora esteja com todas as crianças e facilitadores nas suas células, ó Pai. E aqui no culto nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças. Os pré-adolescentes que não estiverem em célula podem ir para a sala, mas quem estiver em célula, líderes de pré-adolescentes ficarão aqui. O Tadel vai ser aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha quanta criançada bonita, lindona, né? Gente, olha. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Pois é. Essa gente bonita aí vai impactar, né? Pastor Danilo está ali em pé, ele está lembrando do Cauã, né? Você está olhando, o seu olhar está lá, nem sentar, pode sentar, ele ficou lembrando assim. Glória a Deus. E aí, gente, liderança de excelência. Você sabe que todo líder precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Quem precisa melhorar aqui? Levanta a mão. E ó que vocês já são muito bons, hein? Vocês são nota 10. Mas todo mundo precisa melhorar cada vez mais. E você sabe que todos melhoram quando um líder melhora? Porque você é influência. Você é influência. Que tipo de influência nós desejamos ser daqui para frente? Então a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar e melhorar. E você pega o seu boletim aí, ó. Dá uma olhada no seu boletim, aquele que você recebeu ali em frente, está dizendo até que enfim chegou a semana do Summit. Diga para quem está do seu lado aí, chegou a semana do Summit. Pode dizer, diga aí. Mas com alegria, hein? Olha aí. Gente, olha só. Quando fala de alguns dos preletores, está escrito ali Marcos Antony Lemones. Eu não sei se você já teve curiosidade, depois que você viu lá no YouTube, tem vários videozinhos dele, como ele trata os valores nas empresas. E ele tem ajudado muita gente, muitas pequenas empresas que estão em dificuldades ou à beira da falência. E você sabe o que ele primeiro trabalha? Os relacionamentos, os valores das pessoas. E ele deu um testemunho no Summit, que a gente estava lá, né, meu pai? E a gente estava lá, a gente viu o testemunho, e ele falou que ele nunca tinha falado disso antes. Então, quando você vier ao Summit, você vai ouvir esse homem que é referência mundial como empresário e ajuda empresas a se levantarem, a dar um testemunho que ele não contou em lugar nenhum. Algumas pessoas disseram para mim assim, não, mas pastor, a gente está pensando lá na célula, se cada um pegar a inscrição, né? E a gente juntar, porque nem todo mundo tem condições de vir, a gente junta, compra o DVD, o Edition Team, né? E aí a gente estuda todo mundo junto, aí a gente assiste todo mundo junto. Primeiro que você fala que vai fazer isso, mas não faz, né? Muitos não fazem. Mas assim, você não vai ter, por exemplo, o Lemones no seu DVD, porque a editora dele não autorizou. As 3 palestras que Sheryl Sandberg, que é uma CEO muito valorizada nos Estados Unidos, ela já trabalhou no Tesouro Nacional dos Estados Unidos, e ela fala sobre resiliência. Se você ouvir, é outro testemunho, gente, mas que ajuda todo mundo a entender como superar traumas grandes. Ela passou por um trauma muito grande, e ela venceu, e está aí no Summit. Também é outra, o Laszlo Bock, do Google, né, CEO do Google, transformou a cultura de trabalho no mundo. Então você percebe que se você fosse para qualquer lugar e fosse fazer uma palestra dessa, você ia gastar um investimento enorme, enorme mesmo, porque cada palestra aqui
custaria, eu te garanto, alguns R$1.000 para você participar. E você vai ter tudo junto no Summit. E vai ajudar na sua liderança. Fora disso, quando você vem para cá, tem uma atmosfera de liderança. E tem o momento da facilitação. Até aquelas pessoas que diziam assim, eu não gosto muito de dublado, fica parecendo novela mexicana, né? Bom, até esses aqui nós separamos. Se você quer legendado, vai ter uma sala. E olha só, quem vai estar lá ajudando vocês? Nada mais, nada menos que o pastor Yuri Breder. Olha aí que beleza, né? Aí, ó, tem um fã-clube aí, viu? Então vai ser maravilhoso e vai abençoar muito sua vida. Se você ainda não fez sua inscrição, não perca a oportunidade. Só para terminar, pastor Gilson sabia que o Ministério Público Estadual, meu pai, ele estava fazendo inscrição e a secretária-geral achou que vinha em torno assim de 20, 25 pessoas. Sabe quantos inscritos tem do Ministério Público Estadual, depois que ela... E o Ministério Público Estadual não está patrocinando para ninguém, não. Eles estão pagando do bolso. Cada um que faz inscrição, já tem 32 inscrições do Ministério Público Estadual, tá vendo? E a Águas de Guariroba, que começou trazendo 40, não sei quanto, o Josélio está por aí? Aí foi para 50, foi para 60, aí eles pensaram que, não, vamos trazer uns 70 e poucas pessoas, já está perto de 90. Então, para os irmãos perceberem como as pessoas estão valorizando de fora. E às vezes a gente fica assim meio, eu sei como é que é, a gente está lá do lado do pai, ele está dando tudo, aí você começa meio que não valorizar, né? Isso é um perigo que a gente corre. Valorize o que está acontecendo aqui. E você que é líder de célula, líder em treinamento, está recebendo ajuda. Enquanto as pessoas agora estão pagando R$100, um líder de célula está pagando, líder em treinamento está pagando 60. Olha que investimento. Meu irmão, então não fique de fora. Venha, que eu tenho muito. Então, mas agora a gente tem um momento para apresentar pessoas importantes. Graça e paz, meus irmãos. Você já disse para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio? Já disse? Olha aí que legal, fala, que bom que você veio. Eu sozinho aqui não seria tão legal, mas com você é bem melhor, bem melhor. Olha só que turma linda. Eu quero convidar você, que não é membro da nossa igreja, para num piscar de olhos ficar em pé. A gente quer ver você, quer cumprimentar você. Hoje em destaque aqui tem a família da Carol, que veio para o casamento do Bittencourt, do Felipe, a família do Serginho. Fiquem em pé primeiro vocês aí, olha, papai e mamãe da Carol, a família do Serginho, uma salva de palmas. Todos os nossos queridos visitantes, convidados, fiquem em pé agora, onde quer que você esteja. Temos outros convidados, olha aí, ó, meus irmãos, aqui, muita atenção, olha lá, meus irmãos, olha atrás de vocês aí, dá toda a atenção, 1, 2, 3, 4, 10 abraços. Diga que a pessoa é muito bem-vinda em nome de Jesus. Uma igreja que ama ao Senhor, ama a Deus e ama pessoas. Ah lá, pessoal, olha atrás de vocês aí. Os nossos queridos convidados, deem toda a atenção. E o pastor Danilo, fica em pé, uma salva de palmas. É o grande Danilo, aqui, aê. Discípulo amado do pastor Domingos Jardim, lá de Marília. Sejam todos muito bem-vindos, esse é um culto especial, um culto de liderança. E todos nós seremos muito, muito abençoados. Amém. Meus irmãos, já faz, pela misericórdia de Deus, 26 anos que minha família e eu estamos servindo aqui na igreja. Glória a Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bondoso e os irmãos são pacientes. Deus é bondoso e vocês são pacientes. Mas o que eu fiz, que eu vou fazer agora, eu nunca fiz em 26 anos, porque não precisou. Mas vocês sabem que o Brasil está passando por uma crise, e muitos irmãos chegam a abrir o coração ali no balcão dos ministérios, né, ali no hall. Muitos preferem dar os seus dízimos e ofertas usando o cartão, e chegam ali para Edmar e dizem, olha, irmã, eu estou tão triste, porque na verdade eu já contribuí bem mais, mas os meus vencimentos diminuíram muito. Eu fico constrangido, eu queria dar mais, mas as pessoas estão como que pedindo perdão, porque estão ganhando menos. Então nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar em favor do Brasil, em favor de cada família da nossa igreja, cada pessoa que está aqui, devido às suas lutas. E depois nós vamos compartilhar a luta que a própria igreja agora, estou dizendo, 26 anos, nunca fiz isso, mas nós não temos as reservas necessárias, que sempre tivemos, sempre foram constituídas para
suprirmos a gratificação natalina dos missionários, dos obreiros. É a primeira vez que isso acontece, porque os últimos 4 meses foram terríveis, foram muito mais difíceis do que em qualquer outra época. Então é uma hora que nós vamos entrar na presença de Deus, interceder pelo povo de Deus, e depois vamos dedicar ao Senhor uma palavra e uma ação. Vamos orar então. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Produção, eu quero o seu apoio, eu vou orar pelo Brasil. Senhor nosso Deus, nós entramos na tua presença como povo teu, que se chama pelo teu nome, reunido, para como igreja, sal da terra, luz do mundo. A igreja como boca profética, com voz profética, para interceder pela nossa nação. Papai, nós fazemos isso praticamente todos os cultos aqui, orando pela nossa nação. É uma ordem do Senhor, é um desejo do nosso coração, é uma necessidade. O Brasil está passando por convulsões, Senhor, institucionais, morais, éticas. Nossa situação é triste, Senhor. Nós não conhecemos a verdade toda, porque ela não é revelada toda. Então nós ficamos como que fragmentos de notícias, com visões editoriais das revistas, dos jornais, que certamente sabemos, Pai, ninguém é neutro, só o Senhor é. O Senhor é o justo juiz, diz a tua palavra. E assim nós sabemos que o Senhor julga as intenções do coração, julga as atitudes das pessoas e as nossas como igreja. Em primeiro lugar pedimos, ó Deus, traz juízo sobre a nossa própria vida. Eu falo, traz sobre a minha própria vida, traz sobre a vida da igreja, mas traz juízo sobre a nação. Coloca as coisas nos seus devidos lugares, papai. Ó Deus, os 3 poderes parecem não se combinam, não há mais harmonia. Há, Senhor, constantes rupturas, Senhor, nos relacionamentos. A mídia publica isso, nós percebemos isso nas falas das pessoas de autoridade nos 3 poderes. Pai, nós clamamos para que aconteça no Brasil o que a tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha para o Brasil, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, olha para o Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, vimos aqui agora no VT dos pais discipuladores a questão de gênero, Senhor. Oh Deus, essa ideologia que não compartilha dos valores da tua palavra. E Senhor, embora legalmente isso não possa ser ensinado nas escolas, há ações públicas que violam a lei, e crianças estão sendo expostas a estas coisas vexatórias diante da tua palavra. Crianças têm recebido conteúdos que desestabilizam, Senhor, suas emoções, a sua compreensão da vida, e os pais estão sendo proibidos, e daqui uns dias serão delatados, Senhor, por cumprirem a sua missão de ser pai e mãe, cuidando dos seus filhos. Nós clamamos, Senhor, pelo Brasil, tem misericórdia do Brasil, papai. Oh Deus, o avivamento que nós precisamos, que nós necessitamos, derrama, como o Senhor prometeu para os últimos dias. Faz algo novo para a tua nação, esta nação, papai. Queremos que ela chame, que ela clame pelo nome do Senhor. Oramos pelas finanças, papai, porque muitas pessoas, especialmente nos grandes centros, onde há muitas indústrias. Eu estava em São Paulo e, papai, eu vi numa rua, nas casas, as placas: vende-se, 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 vende-se. Pulava um trechinho, outras: vende-se, vende-se, vende-se. E eu entristeci, eu quase chorei ali em São Paulo, pai. Os grandes centros, onde milhares de pessoas são empregadas nas indústrias. Oh Deus, e quando um dos ministros de Estado esteve aqui em Campo Grande, nós ouvimos dizendo, Senhor, que o Centro-Oeste ainda estava sendo poupado de muitas coisas. Aquilo que estava acontecendo em outros grandes centros estava chegando devagar aqui, Senhor. E agora a tua igreja, depois de 26 anos, a gente atuando aqui, sentimos, ó Deus, o rigor, o pior rigor. Nesses últimos meses, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia. Oh Deus, abre oportunidades de negócios para os empresários dessa igreja, desde o micro até o macro. Senhor, abre portas de promoções para o teu povo, que eles se esforcem, Senhor, que o povo do Senhor se esforce, que seja referência. Oh Deus, que o Summit seja uma inspiração para cada um de nós, melhorarmos na nossa área de atuação e sermos reconhecidos pelo valor da nossa contribuição à indústria, ao comércio,
ao setor público, papai. Oh Deus, oramos pelo teu povo, abre as janelas do céu. A tua palavra diz que o mundo pode estar em crise, mas os céus nunca estarão em crise. Não há crise no céu. O Senhor continua sentado no alto e num sublime trono. Aleluia, louvado o teu nome. E nós não vamos olhar para a tempestade, nós vamos olhar para Jesus que vem andando sobre as águas. E aquilo que para o mundo é sinal de morte, a turbulência do mundo, a turbulência do mar da Galileia, que era morte certa para aqueles que estavam ali, para Jesus era apenas uma passarela. Aleluia, louvado o teu nome. E o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu estou aqui, eu estou aqui. Oh Deus, o Senhor está aqui, nós clamamos no nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, faz o teu povo ser fiel, obediente na sua vida, na sua conduta. Abençoa a tua nação através da tua igreja, através do teu povo. Nós oramos, faz prosperar o teu povo. Causas perdidas, Senhor, coisas que estão nos tribunais amarradas durante anos e anos e anos, e a sentença não sai. Às vezes a sentença chega e a execução não sai. Oh Deus, faz prosperar esse tipo de coisa na vida do teu povo, que o teu povo seja surpreendido por uma chuva de bênçãos, por soluções. Faz isso para o teu povo. E nós oramos agora pela tua igreja, que ela não passe constrangimento, nunca passou, e no ano do seu centenário não vai passar, em nome de Jesus. Abre-nos o coração para a contribuição, para ajudar, para participarmos, Senhor, e glorificarmos o teu nome. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Diga glória a Deus. O Senhor é Senhor. Diga: o Senhor é Senhor. Amém. Pode assentar-se. Nós vamos cantar e você vai contribuir. E eu quero pedir que você pegue o seu envelope de contribuição e faça uma oferta de gratidão. Se você quiser escrever centenário, pode fazer. Em 1 Crônicas capítulo 29, o rei Davi, ele está diante do povo, e chega a hora em que o Senhor quer que seja edificado um templo para ele, e disse a Davi: Salomão é o cara, é Salomão que vai fazer. E então ele disse: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem, e nós estamos trabalhando, apoiando, porque ele tem diante de si uma grande tarefa. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço muitos materiais, tudo que é necessário: ouro, prata, bronze e ferro. E ele faz uma lista grande. E ele diz: mas além de todos os preparativos que eu fiz para o templo, dei também eu prata e ouro que me pertencem. E aí ele diz da medida: eu dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro. E ele menciona outras coisas. E ele diz então: agora, quem de vocês, quem de nós está disposto também a ofertar ao Senhor por vontade própria? Quem de vocês, nação, quer contribuir? Então os chefes dos grupos, das famílias, as autoridades, as tribos, os oficiais do exército, os administradores das propriedades do rei, todos começaram a contribuir e deram livremente 340 toneladas de prata, mais de 170 toneladas de ouro. E aí há uma lista grande de outras riquezas, pedras preciosas que eles deram. E então Davi, depois de ver tudo aquilo, glorificar o Senhor com oração, ele disse: mas quem sou eu, Senhor? E quem é este povo, Senhor, para que pudéssemos dar, contribuir generosamente como nós fizemos? Quem somos nós? E ele disse: na verdade, tudo vem de ti, nada do que demos era nosso, pois o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, nós não demos nada, nós apenas devolvemos ao Senhor em sinal de gratidão. Aleluia, meus irmãos. Ninguém vai dar nada, ninguém vai socorrer o Senhor, ninguém vai socorrer o Senhor. É Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na tribulação. Mas nós vamos graciosamente, com muita alegria, oferecer ao Senhor em oferta a nossa gratidão. Uma oferta de gratidão ao Senhor, nesses 100 anos que Ele tem constituído essa igreja para a glória do seu nome. E eu tenho certeza que o Senhor nos valerá mais uma vez. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas agora vamos dizer como Batista, gente: glória a Deus. O povo que crê na palavra, amém.
Aleluia, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é todo poderoso. E Ele já provou isso em toda a história. E Ele continuará fazendo maravilhas em nosso meio. Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, esse Deus é poderoso e Ele está conosco. Aleluia.
Disse ao Espírito Santo nessa tarde. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o teu de mais uma vez, de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por este momento tão lindo, tão maravilhoso, tão tocante. E Deus, a gente fica arrepiado, Espírito Santo. Eu estou de sentir a tua presença aqui, Espírito Santo. E continua agindo, Espírito Santo, continua. Usa o teu filho. O pastor Danilo tantas vezes nos abençoou, tantas vezes já tem abençoado milhares e milhares de vidas, ó Deus. E nós te pedimos, usa-o mais uma vez, no poder do teu Espírito, e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Esse aqui é o pastor Danilo, é meu amigo. Você viu que honra? Eu falei meu amigo, rapaz. E agora está filmado isso, mano. Sou seu amigo. Ninguém vai poder dizer que eu não sou amigo do pastor Danilo. Agora eu já sei que você é carnívoro, é bem carnívoro. Hoje, depois você vai ver, vai ter um rodízio aí hoje. O prejuízo foi grande mesmo, mas não foi para mim, foi para o restaurante. Você mandou bem. Não. Gente, o pastor Danilo é super de Deus. Ele é um homem de Deus. E eu fico vendo assim, ele se parece muito com Jesus.
Porque o que Deus já fez na vida dele, ele lidera, e começando, não é assim, ele não recebeu nada de mão beijada. Ele lidera 250 células lá na região dele. Não é. E sabe qual que é o prazer dele? Não é ficar aqui. Ele falou que pregar, ele tem que pregar porque ele quer abençoar. Mas o que ele gosta de fazer, sabe o que ele estava falando para mim? O que eu gosto, e ele fala, Ronaldão, o que eu gosto é de ir lá, fazer visita na célula, supervisionar, trabalhar com vida, alcançar a vida para Jesus. Ele fez uns desafios lá para a moçada, que quando ele acha que a moçada está ficando meio assim, sem ganhar ninguém, ele já inventa uma. Então a moçada lá está mudando a cultura da juventude de Marília. Amém? Então, gente, prepare-se, Deus vai usá-lo. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele tem autoridade de vida para ministrar o que ele vai ministrar. Tem muita gente que tem sermão bonito, mas na hora que você vai ver lá, tá bom. E como que isso se aplica? Não aplica. Então, glória a Deus pela sua vida. E deixa Deus te usar. Derruba tudo, quebra tudo, põe fogo em tudo. Para a glória de Deus. Ele está perguntando quanto tempo ele tem. Vai aparecer um reloginho ali. Mas você pode ficar à vontade, você pode falar até 2 horas da tarde. Eles não vão mais estar aqui, né? Eles vão embora. Mas você pode ficar à vontade aqui, gente. Brincadeira. Amém. Bom dia. É muito bom poder estar aqui com vocês. É muito bom poder rever os amigos. Muito bom ver o que Deus tem feito aqui na igreja de vocês, o que Deus tem feito nessa cidade através da vida de vocês, né? É lindo ver isso. Eu gosto muito de falar para líderes, né? Porque eu sei que no dia a dia de vocês pagam um grande preço, vocês falam de Jesus, vocês falam do amor de Jesus e vocês fazem a diferença por onde vocês passam, amém? Tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Se der para colocar a foto da minha família aqui, dessa vez a minha esposa não pôde vir. Olha só o meu filhinho, Cauã, minha esposa, a Larissa. Eles ficaram lá cuidando das coisas em Marília. A gente estava na reta final do ano aí, nós estamos com bastante atividades lá na igreja. Ela não pôde vir dessa vez, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Eu estou sabendo que o Yuri vai para lá já também, né, Gilson? O Ronaldão já foi. Gente, olha só, agora eu vou pedir para vocês que são líderes aqui, tá? Ó, o Ronaldão já foi, Yuri já foi, né? Mas o pastor Gilson não foi lá pregar ainda. Vocês liberam ele um final de semana para pregar em Marília? Vocês liberam? Aí tá liberado, pastorzão. Tá liberado já, hein? Agora tem que ir, não tem jeito. Olha só, gente. Também, eu tenho 2 funções na igreja lá em Marília. Eu sou pastor de células da região verde, também pastor dos jovens, do Ministério DIP. Essa aí é a nossa última conferência em março desse ano. Nós tínhamos aí aproximadamente 2.600 pessoas, fora os voluntários. Nós temos vivido mesmo um tempo que Deus ele tem nos ensinado muito, Ele tem mesmo tido muita misericórdia de nós. E eu até ia falar sobre um assunto com vocês aqui, mas fui levado agora a falar sobre outra coisa, mas eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai vir ao encontro dos nossos corações, amém? Olha só, eu sei que todos vocês aqui, ou pelo menos a maior parte, ou são hospedeiros, ou são líderes, ou são coordenadores, ou são supervisores. Vocês estão servindo e também expandindo o reino de Deus aqui na cidade de Campo Grande, amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu preciso que vocês sejam honestos comigo. Quantos de vocês aqui passam lutas, independente da área? Se familiar, se financeira, se na saúde, né? Quantos de vocês aqui passam tribulações, assim como eu? Vocês passam, né? E hoje pela manhã eu quero falar com vocês sobre perseverança. Perseverança. Quantos de vocês líderes ou de vocês coordenadores, esse ano mesmo, já escutou assim de uma pessoa, de um líder ou de um hospedeiro? Olha, cara, para mim não dá mais.
para mim não dá mais para liderar, não dá mais para eu hospedar, é bom ver uma outra casa, é bom ver um outro líder. Ou algum dos pastores que já recebeu aí essa notícia de um coordenador, de um supervisor, olha, para mim já deu. Né, isso ainda quando as pessoas falam, né? Eu não sei se vocês trabalham com um grupo aqui, mas de vez em quando lá em Marília aparece assim, fulano saiu do grupo, não avisa nada, acontece aqui ou não? E aí dá aquele desespero, né? Você fala, meu Deus, será que foi um problema no WhatsApp? Será que ele saiu do grupo mesmo? E aí você vai atrás, tenta ligar para ver o que aconteceu. E é engraçado porque às vezes nós enxergamos as pessoas desistindo ou parando por tão pouco. Mas eu quero falar com vocês essa manhã sobre perseverança. A palavra de Deus diz em Mateus 24:13 que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E eu quero falar com vocês que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ou quando nós nos colocamos à disposição para servir a Jesus, nós não estamos imunes a lutas. Nós não estamos imunes à tribulação. Nós não estamos imunes ao sofrimento, a percas, a dificuldades, a lutas. Porém, nós cremos em algo. Nós cremos que nós estamos fazendo o que nós fomos chamados para fazer. Amém? Então, eu quero falar com vocês essa manhã muito sério, porque é uma palavra que veio de encontro com os nossos corações lá em Marília. Né, eu estava conversando com o pastor Ronaldo, ontem no almoço, ontem também na janta, junto com o Rafael e com a família do pastor Ronaldo que estava lá. E assim, hoje, graças a Deus, nós estamos aí alcançando os 7.000 membros, nós não chegamos ainda. Né, nós temos aí aproximadamente 2.000, 2.500 pessoas na região de jovens. Nós estamos com um trabalho bom. Marília é uma cidade pequena, Marília é uma cidade de 200.000 habitantes, 220.000 habitantes. Não é uma cidade turística, né? Até brincamos aqui no culto ontem, que Marília não tem nem rio perto, para as pessoas terem a desculpa que estão indo lá para pescar. Mas nós aprendemos a amar aquela cidade, nós aprendemos a amar aquelas pessoas. Mas nós começamos a perceber, ao longo desses 6, 7 anos que nós estamos na visão, de células, de liderar, de entregar mesmo o ministério na mão do povo, para que todos possam exercer o sacerdócio universal, que todos possam ganhar vidas para Jesus, que todos possam cumprir a grande comissão. E nós começamos a entender que nós já alcançamos hoje em Marília bem mais de 30.000 pessoas, bem mais. Só que nós alcançamos essas pessoas, mas e aí? Onde essas pessoas estão? Onde? Vários encontros, várias vigílias, vários movimentos fortes de evangelismo, batismos gigantes, né? Até conversei com o pastor Ronaldo, nós batizamos já esse ano 550 pessoas, mas nós entendemos que nós começamos a perder muitas pessoas. E nós começamos a entender que uma parte da nossa galera estava sendo girando mesmo, rotativa. Nós tínhamos lá umas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas fixas, porém, 2.000, 3.000 pessoas, nós estávamos tendo um giro. Chegavam-se várias pessoas, mas estavam saindo muitas pessoas. E nós começamos a perguntar para essas pessoas, a visitar essas pessoas para não negligenciar, para cuidar, para ver o que nós podíamos melhorar, para ver se nós tínhamos errado em alguma coisa. E nós começamos a entender, nós tivemos sim, talvez uns 10% dessas pessoas que saíram por erros nossos. Porém, a maior parte dessas pessoas, elas estavam saindo, por quê? Porque tiveram alguma frustração ou alguma perca pessoal, particular, e colocaram a conta dessa perca em Jesus, no ministério. Não. No caso dos jovens, pastor, é que eu terminei o meu namoro, aí eu achei melhor sair da igreja. Pastor, eu não passei na universidade, eu não passei no vestibular, aí eu preferi sair da igreja.
No caso dos adultos, eu tive uma dificuldade muito séria na minha empresa, aí eu preferi sair da igreja. Tive uma crise no meu casamento, eu preferi sair da igreja. Descobri que eu estava doente, que eu estava enfermo, eu preferi sair da igreja. Nós começamos a entender que as pessoas desistem, que as pessoas perdem o foco em Jesus por situações muito pequenas. Por isso que eu quero falar com vocês sobre perseverança. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 a seguir. Eu vou ler por aqui, vocês podem acompanhar. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, eu quero trabalhar nesse texto com vocês, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu quero falar com vocês certamente com aquele homem que foi o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que teve o maior número de obras traduzidas no mundo, o homem mais influente do que todos os Césares, e esse homem que morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes. Eu quero apresentar para vocês essa manhã a história do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo? Para falar de perseverança, nós poderíamos certamente usar a história de Jesus. Porém, várias vezes, mesmo nós sabendo que Jesus, ele era homem humano, assim como eu e você, quando ele esteve aqui na terra, muitas pessoas ainda, por certa ignorância, quando nós usamos o exemplo de Jesus, as pessoas falam assim, mas ele era Jesus. Mas aqui nós estamos falando de um homem que não fez parte nem dos 12 discípulos de Jesus. Nós estamos falando de um homem que acabou talvez o homem depois de Jesus que fez mais pelo Evangelho em todas as épocas que já existiram. E eu quero falar com vocês essa manhã sobre todas as tribulações, todas as percas, todas as dificuldades que esse homem emprestou. E eu quero falar para vocês como ele encerrou a vida dele e por que é importante que nós perseveramos até o final das nossas vidas. É muito importante a gente saber que essa carta foi a última carta de Paulo. E esse foi o último capítulo. E esses foram os últimos versículos, as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. E quando ele escreve isso aqui, ele estava preso em uma masmorra. Já era a segunda prisão dele em Roma. Não era domiciliar que nem a primeira prisão dele. Então, para vocês que gostam de filmes épicos aí, aquelas prisões que tem
o palácio, tem o castelo lá, e eles descem lá aquela escadinha escura, e eles começam a andar lá onde passa o esgoto, e aí vocês enxergam aquelas grades lá, que às vezes passam ratos, que eles ficam com aquelas correntes nos pés ou nos braços. Isso é uma masmorra, é um lugar que fica no subsolo. E era um lugar onde as pessoas prendiam prisioneiros que iam ficar muito tempo presos. E desses lugares aí, ou o prisioneiro pegava lepra, porque não tinha luz solar, era úmido, cheio de lodo, com animais, ou essas pessoas saíam para cumprir pena de morte. E Paulo ele estava preso aqui na sua segunda prisão. E foi nessa prisão, foi nesse cenário que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para o seu discípulo, Timóteo. E muitas vezes nós falamos do apóstolo Paulo, nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós lemos aí tantos livros que ele nos deixou, nós usamos tanto a vida dele como exemplo, mas nós nos esquecemos de quem ele era, quem ele se passou a ser, e como ele encerrou a sua vida por amor de Jesus. Em Filipenses 3, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos mostra que Paulo ele foi circuncidado ao 8º dia. O que isso significa? Que ele era um judeu de puro sangue, ele nasceu em Tarso, era cidadão romano. Então, ele não era qualquer homem, ele tinha puro sangue. E naquela época, diferente de hoje, a família que você vinha, da linhagem que você vinha, contava muito. Contava muito. Por isso que na Bíblia você vai ler várias vezes que fulano veio da tribo de não sei quem, passou por não sei quem, e por isso que relatam a genealogia das pessoas, porque isso era muito importante. Muito importante. E em Atos 22, 3, fala que Paulo ele nasceu em Tarso, cidadão romano, porém ele aprendeu aos pés do grande rabino Gamaliel, um dos principais rabinos da época, ou seja, a educação de Paulo foi muito boa. Fala a principal escola aqui hoje de Campo Grande, qual que é, Yuri? Principal escola? A escola dos discípulos, que é isso? Que propaganda foi essa, hein, Ronaldão? Olha só, gente, depois eu falo para ele ensinar, ele não ensina, pastorzão. Escola do discípulo. Quantos aqui fazem parte dessa escola dos discípulos? Olha só. Então isso significa que a educação que vocês têm recebido é uma educação excelente. Correto? Aos pés do Yuri Breder. Meu Deus. Filho de quem? Filho do Gilson Breder. Olha só, rapaz, é profético isso, hein, Ronaldão? Eu vou vir estudar nessa escola aqui, cara, não vai ter jeito. Então, olha só, Paulo, ele tinha sangue, ele teve estudo, e em Gálatas 1,14 diz que ele tornou-se um homem muito culto e zeloso, e ele excedia em judaísmo a todos da idade dele. Extremamente zeloso. Então, o que isso significa? Como ele excedia em judaísmo, que ele se tornou um perseguidor da igreja. Talvez o principal naquela época. Então, quem foi o apóstolo Paulo? O que ele fez? Em Atos 9:1 diz que ele respirava como uma fera selvagem. Respirava, ou seja, constantemente. Contra quem? Contra a igreja. Constantemente. Então, o que Paulo fazia? Paulo, ele encontrava os discípulos de Jesus daquela época, ele encontrava os evangélicos daquela época, e o que ele fazia? Ele forçava essas pessoas a negarem a fé, torturava as pessoas, envolvido no apedrejamento de Estevão, ou seja, ele prendia, ameaçava, forçava. Por quê? Porque ele não suportava crente. Não suportava crente. E ele levava ao pé da risca o ensinamento dele. Em Atos 9, 21 e 26, de 9 a 11, diz que ele o quê? Ele exterminava. Então ele foi responsável pela morte de muitos daquela época.
E quando ele estava a caminho de Damasco, antes dele ir a caminho de Damasco, presta atenção quem ele era. Isso faz total importância para a gente entender o motivo que nós precisamos ter perseverança. A palavra de Deus diz que ele levou uma carta, foi falar com o sumo sacerdote, ou seja, com o responsável pelos sacerdotes daquela região. Para quê? Pedindo uma autorização para que ele fosse a Damasco, e quem ele encontrasse em Damasco, ele pudesse prender, torturar, levar preso, se as pessoas não negassem Jesus. Então ele era uma pessoa importante, porque ele falou com o líder dos sacerdotes, o sumo sacerdote. E ele conseguiu autorização. E a palavra diz que ele caminhava para Damasco, junto com um grupo de pessoas, a cavalo, quando ele foi surpreendido por Jesus. Com um clarão, e ele cai do cavalo e ele escuta uma voz, perguntando por que ele perseguia Jesus. Por quê? E ali ele se converte. E olha que interessante essa passagem aqui. Quantos de vocês se lembram do dia que vocês entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Olha só, eu pelo menos não conheço ninguém que fala assim: pastor, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei assim, é hoje que eu entrego a minha vida para Jesus, hein? É hoje, de hoje eu não escapo, né? Não, você tinha a sua rotina, você tinha os seus afazeres, você tinha as suas crenças, você estava preso nos pecados que você praticava, e você foi surpreendido pelo amor de Jesus. Não sei se num culto, se num acampamento, se numa célula, você teve a sua experiência com Deus. E a partir daquele momento, você muda de vida, certo? Não foi diferente com Paulo. Preste atenção que ele estava a caminho de Damasco, indo prender, torturar, forçar as pessoas a negar Jesus. Ele tem um encontro com Jesus no meio disso. E olha que interessante, ele continua e chega em Damasco depois. E lá em Damasco ele já começa a pregar. E a Bíblia relata que em Damasco foi o primeiro lugar que tentaram matar ele. Fecharam as portas da cidade e já tentaram pegar ele ali mesmo. Imagina para aquelas pessoas que conheciam ele. Rapaz, mas esse cara estava vindo aqui para prender, para torturar, para matar. E ele chega pregando o Jesus que ele perseguia. Imagina o nó que deu na cabeça das pessoas ali. E o que isso é interessante? É que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e todos vocês já entenderam isso, que nós já começamos a cumprir a missão do Evangelho, independente do lugar que a gente esteja. E isso aconteceu com Paulo. Agora preste atenção, o que aconteceu com Paulo depois que ele entregou a vida para Jesus. Em Atos 20 e 24, Paulo já fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele já entendeu que a vida dele já não era mais preciosa do que o Evangelho. Ele já entendeu que as vontades, que o gosto, que os costumes, que todo o conhecimento que ele tinha, não era mais precioso do que o Evangelho de Deus. E ele, nesse versículo, ele já coloca: não tenho a minha vida preciosa demais, contando que eu cumpra o chamado do Evangelho. Pastor, mas por que ele escreveu isso? Por quê? Já em Atos 28, a vida dele começa a virar de ponta cabeça já. Por quê? Paulo, ele está indo, ele escapa de um naufrágio, eles conseguem abrigo numa ilha chamada Ilha de Malta, e ali eles saem, eles não são recebidos pelas pessoas daquela tribo, e aí eles vão fazer uma fogueira, e aí eles estão colocando os gravetos ali, para se aquecer do fogo, e aí uma víbora pica a mão dele, e a palavra de Deus diz que quando ele ergue a mão, a víbora fica pendurada na mão dele, que todas as pessoas enxergam que essa cobra está pendurada na mão dele. Presta atenção, você tinha acabado de escapar do naufrágio, estava fazendo uma fogueira para se aquecer, tinha pelo menos pelo tamanho da embarcação que eles estavam a caminho,
do destino deles, pelo menos 200 pessoas. Pelo menos 200 pessoas. E você é picado por uma cobra. E aí, como se não bastasse, as pessoas começam a falar assim: foi sua culpa que o navio afundou, foi sua culpa o naufrágio, mas olha, você não vai escapar da sua punição. Você foi picado, agora você vai inchar e você vai morrer, porque era uma cobra venenosa. E a palavra de Deus diz que o tempo passa e que não incha e que não morre, e que aí as pessoas querem comparar ele com Deus, porque ele não morreu. Mas na verdade Paulo não era um Deus, ele não estava fugindo de morte, não. Ele era um homem que tinha entendido o chamado dele e não enxergavam a circunstância, contanto que o evangelho se cumprisse através da vida dele. Ele não acreditava em sorte, ele não acreditava em destino, ele acreditava que Deus estava seguindo os passos dele. E queridos, isso é muito interessante, porque em Filipenses 1:12, Paulo ele escreve um versículo pequeno, e que eu não entendia muito no começo, antes de eu conhecer a história dele. Ele fala assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Que coisas? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Eu vou resumir aqui por causa do tempo. Olha só. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, chamado de tagarela em Atenas, foi escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de impostor em Coríntios, preso em Jerusalém, e aí ele consegue cumprir o sonho da vida dele, que é chegar em Roma. Só que ele chega em Roma preso e algemado. O sonho de Paulo era pregar o evangelho na capital romana. E depois que ele passa por tudo isso, em todos os lugares que ele implantou a igreja, em todos os lugares que ele implantou o evangelho, em todos os lugares que ele formou discípulos, ele formava uma igreja e deixava o seu discípulo liderando a igreja, e ia para outro lugar, e aí ele consegue realizar o sonho da vida dele, pregar o evangelho em Roma. Só que ele chega preso e algemado. E aí ele é conduzido para uma masmorra. Tinha contato apenas com os guardas daquele lugar. Agora eu quero que vocês sejam sinceros. Depois de tudo isso que aconteceu, vocês teriam ânimo para continuar expandindo o evangelho? E quando ele chega lá e ele escreve essa carta aos Filipenses, e ele fala assim: irmão, eu quero que vocês saibam que tudo isso que me aconteceu contribuiu para a expansão do evangelho. Como que ele consegue, depois de tudo isso, enxergar que tudo isso estava contribuindo para o evangelho? Como? Como? Queridos, preste atenção. Não importa o que você esteja passando, não importa onde você esteja, Deus, Ele te colocou lá com um propósito. Nero não sabia, mas ele tinha colocado dentro de Roma o maior missionário daquela época. Presta atenção, em Filipenses 4:22, ele fala assim: eu saúdo a todos, principalmente os da casa de César. Presta atenção, ele pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana daquele palácio. Todos os guardas que faziam ronda naquele lugar, todas as pessoas que estavam fazendo a escolta, a proteção da cela dele, todos foram evangelizados. Todos. Será que nós temos empecilho para não expandir o evangelho? Ou tudo vai da forma que nós estamos vendo? Escritor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Há quem diga que ele escreveu Hebreus, mas e aí, Yuri, o que você acha? Não tem como saber, né? 13, metade do Novo Testamento.
E uma boa parte desses livros escritos na prisão. Vocês estão entendendo por que contribuiu para a expansão do Evangelho? Talvez se ele não estivesse preso, ele não tinha escrito. Nós não teríamos metade da parte do Novo Testamento da nossa Bíblia. E aí em Filipenses 1, de 20 a 24, ele diz assim: meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado de dois lados. Uma parte desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário. Por quê? Por causa de vós. Presta atenção. Preso, sozinho naquela masmorra. Já velho aqui, ele estava velho aqui. Ele escreve, ele fala assim: olha, se eu morresse agora seria muito melhor, porque eu ia estar com Cristo. Mas viver ainda é necessário por causa de vós. Ele ainda se preocupava com as outras pessoas. Ele ainda se preocupava que ele podia fazer mais. Ele ainda se preocupava que dava para fazer mais por Jesus. Queridos, preste atenção nisso. Perseverança é um segredo que vem antes do avivamento. Todos os avivamentos que já aconteceram passaram pelo teste da perseverança. Todos. Perseverança. Perseverança. Eu quero ler mais uma vez com vocês o texto que nós lemos no início, para a gente caminhar para o final. Essa carta que Paulo escreve para Timóteo, um dos seus sucessores, ele começa escrevendo assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já estava sentenciado aqui. Ele já enxergava a linha de chegada, ele já sabia que ele ia morrer. E ele diz: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui ele fala que ele não prostituiu a fé dele, que ele não negociou, que ele chegou no final da vida dele e que ele guardou. E tudo que ele tinha que fazer, toda a luta que ele teve que lutar, ele fez. Eu combati um bom combate. E aqui ele faz um apelo para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Ele já sabia que o fim estava próximo, mas ele não sabia quando ia chegar. Mas ele queria fazer mais. E Paulo sabia que tinha muitos irmãos ainda para conhecer Jesus. E aqui ele começa a fazer um relato, um desabafo. E ele fala assim: porque Demas me desamparou amando o presente século. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aqui ele fala: eu estou sozinho. Procura vir ter comigo depressa. Venha rápido. Venha rápido. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos, presta atenção. Nós estamos falando de um homem sozinho. Nós estamos falando de um homem no escuro, talvez com uma vela, talvez. Sentenciado de morte. Ele já sabia que ele tinha sido condenado aqui. E ele fala assim: traz João Marcos, porque ele vai ser muito útil para o ministério. À beira da morte,
Ele estava fazendo planos ainda. Olha, eu posso enviar João Marcos para lá, eu posso montar mais uma igreja lá, eu posso... Olha, ele começou ainda a pensar, à beira da morte, fazendo planos para o ministério, fazendo planos. E aqui ele fala assim: quando você vir, traz a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Traz os livros, principalmente os pergaminhos. Nessa época em que Paulo ele está escrevendo isso, era um tempo que estava se aproximando do inverno. E aqui ele pede uma capa, por quê? Porque ele não tinha roupa de frio para passar aquele inverno. Traz a capa, traz os pergaminhos, principalmente os pergaminhos. Ou seja, ele queria ler mais, ele queria aprender mais, ele queria ter mais comunhão. Ele está encerrando o seu ministério sem roupas para colocar no inverno. E queridos, olha isso, ele fala assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Tome cuidado com ele, porque ele resistiu muito às nossas palavras, pensando no bem-estar dos seus discípulos. Cuidado com esse homem, fique longe desse homem, porque ele me fez sofrer muito, ele causou-me muitos males. Não se aproxime dele, deixa que Jesus vai julgar as suas obras. Queridos, olha essa parte, é a parte que mais me chama a atenção nessa carta. Ele fala assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ninguém. Imagina você ter implantado centenas de igrejas, ganhado milhares e milhares de vidas para Jesus. Em Atos 19, de 1 a 11, diz que eles ganharam toda a Ásia Menor para Jesus, um continente inteiro, em 2 anos. E ele sobe para ser julgado, ele sobe para ser sentenciado, e ele chega no seu julgamento, e ele olha e não vê ninguém que ele conhece. Ninguém. Você acha que um homem como esse, quando ele escreve essa carta, já tinha sido o primeiro julgamento dele? Você acha que ele precisava se preocupar? Você acha que ele tinha ânimo para perseverar mais um pouco? Se ele olhasse para os homens, para as dificuldades, para as tribulações, para as privações, para os sofrimentos, para as dificuldades, para o abandono. E sabe o que é interessante? Nem Timóteo, que está recebendo essa carta, estava lá no primeiro julgamento dele. Ninguém. E o interessante é que ele não faz nenhuma acusação. Olha que interessante, quando ele fala de Alexandre, ele fala assim: que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Agora quando ele fala que ninguém assistiu ele, ele fala assim: que o Senhor não cobre isso de vocês. Por isso que eu amo o discipulado, olha isso. Ele estava escrevendo uma carta de recomendação para Timóteo. Ele não sabia se essa carta ia chegar para Timóteo antes dele ser morto. Ele não sabia se ia dar tempo de Timóteo chegar lá antes dele ser morto. E ele faz a recomendação escrita. Queridos, mas olha a importância da nossa esperança está em Jesus. Ele fala assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Queridos, ele vai caminhando ali, e nessa parte final, quis Deus que a morte de Paulo não estivesse registrada na Bíblia. Mas nós sabemos pela história, a história nos garante que ele foi degolado por Nero. E eu fico imaginando ele lá naquela masmorra preso. E aí chega o dia de cumprir a sentença dele.
E aquele carcereiro vindo, andando e chamando ele, Paulo, Paulo. E aí ele pega Paulo, velho, começa a conduzir ele naquele caminho escuro. E Paulo vai indo, vai indo, vai indo. E queridos, e por uma tradição, todos que foram sentenciados à pena de morte, todos eles têm a chance, todos têm a chance de poder desfalar o que eles falaram, ou seja, negar a crença que eles tinham quando no caso, e quando eles negassem, eles eram poupados. Mas me chama muita atenção como Paulo ele encerra essa carta. Ele não fala nada, ele fala assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. E assim encerra a trajetória do maior missionário de todos os tempos, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Sozinho, abandonado, o corpo dele para um lado e a cabeça dele para o outro lado. Pastor, mas então vale a pena? Tudo que esse homem fez, o tanto de vidas que esse homem ganhou, terminar assim? Será que vale a pena perseverar mesmo? Queridos, eu fico pensando, quantos de nós, claro que nós devemos primeiramente a Jesus, mas quantos de nós vamos precisar chegar lá no grande dia e falar assim: olha, Paulo, cara, obrigado porque você não desistiu, obrigado porque você deixou as cartas. Quantas pessoas, quantos presos que receberam o Novo Testamento e se converteram lendo a Bíblia, vão chegar lá e falar assim: olha, obrigado porque você não parou, obrigado porque você continuou, obrigado porque você perseverou até o fim. Queridos, preste atenção, eu poderia falar com vocês somente das coisas boas que nós passamos lá em Marília, somente das multiplicações de célula, somente das grandes quantidades de batismo, das curas, dos milagres. Mas eu quero falar para vocês que existem lutas, mas essas lutas não pode fazer a gente parar. Não pode tirar a gente do nosso alvo, não pode tirar a gente do nosso foco. O Evangelho está acima da nossa vida, o Evangelho está acima do nosso bem-estar. Vou resumir um pouquinho do nosso ano para vocês. Um ano muito difícil, muito difícil. Tenho 4 cabeças lá, 4 líderes top que coordenam todas as 250 células para mim. Ano passado nós passamos uma luta muito grande, muito grande. E por muitas vezes eu pensei, para quem não sabe, eu era empresário, recebi propostas para voltar para o mercado, para ganhar pelo menos 3 vezes do que eu ganho hoje. Pelo menos. Não ia escutar problema de ninguém, não ia escutar ninguém reclamando, não ia escutar ninguém murmurando. E queridos, do ano passado para cá, meu filho ainda estava com 2 ou 3 meses. Indo para o 4º mês, a minha esposa começou assim, ela teve uma crise de apêndice e ela foi operar. 3 meses para 4 meses o nosso bebê estava. E quando estava acontecendo isso, um líder meu, ele começou a ter uma crise de labirintite, foi um ataque na saúde violento. E ele com 27 anos teve que ficar deitado, 1 mês quase, não conseguia levantar da cama. Aí o Israel Salazar que veio aqui, eles descobriram que a Pri estava grávida. Uma felicidade, uma notícia para alegrar os nossos dias. E depois a pastora Evelyn descobriu que estava grávida também. Nesse mesmo mês nós estávamos, olha só, criança traz alegria, né? Criança, olha que bênção. Nesse mesmo tempo, no início desse ano, janeiro, em 23 dias eu precisei enterrar o meu avô e a minha avó. Meu avô faleceu, 23 dias depois a minha avó faleceu. Ela morreu na quinta-feira, a Deep Conference começava na sexta.
chegando caravana, eu não tive tempo nem de luto. Cheguei quinta-feira à noite, nós já tínhamos uma reunião. Sexta-feira já começamos a montar, finalizar as estruturas, recebendo caravana, chegando ônibus, aquela loucura. Família triste, perdeu meu avô tinha 96 anos, minha avó tinha 87. Em 23 dias, minha esposa estava se recuperando da cirurgia, meu filho pequeno, mamando no peito ainda, não pegava mamadeira. E aí nesse meio tempo a Pri começa a ter uns sangramentos, e ela fica com 2 ou 3 meses lutando com esse sangramento. E aí com 5 meses ela perde o nenê. E aí já tinha osso, não pôde fazer curetagem, não conseguiram expelir a criança. E aí ela precisa fazer uma cesárea para tirar o bebê morto dela. E queridos, e passando tudo isso, era como se fosse uma pressão assim, sabe, pastor? Quando o diabo tenta espremer assim, você acha que você não consegue sair mais? E as coisas acontecendo, eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Luta, saúde, percas. E quando acontece tudo isso, Jesus me leva para esse texto aqui e me faz aprender com o apóstolo Paulo. Depois ele me leva lá para o profeta Abacuque, quando ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça. O Evangelho tem muito mais a ver com renúncia do que com prosperidade. O Evangelho tem muito mais a ver com percas do que com ganhos. É por isso que eu quero deixar esse recado para vocês hoje. Não importa a dor que vocês estejam passando, não importa a tribulação que vocês estejam passando, não para, porque vale a pena. Vale a pena. Eu tenho certeza que vocês estão plantando algo no reino de Deus que talvez vocês não vão colher, mas quando nós chegarmos lá no último dia, aquelas pessoas daqui de Campo Grande mesmo, que vocês nem conheceram, eles vão falar assim: olha pastor Ronaldo, olha pastor William, olha pastor Andréia, obrigado porque vocês não pararam. Teve uma célula sua, você nem estava viva mais, mas que você começou. E aí apresentaram Jesus para mim, e aí eu conheci Jesus, e minha vida foi transformada. Muito obrigado porque você não parou, muito obrigado porque você perseverou, muito obrigado porque você continuou. Por isso que eu falo para vocês, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Não para, não para, não para. Em nome de Jesus. Amém, amém. A palavra de Deus é muito clara. Ela falou o meu coração, falou o seu coração. E é hora da gente responder de joelhos. Vem aqui, você que está passando por luta, tribulação, em casa, na família, na liderança. Você que pensou em desistir, vem aqui. Pastor Danilo vai orar por nós. É um momento de quebrantamento, de entrega. E nós ouvimos durante tantos dias aí, talvez você e eu, no último mês, no último trimestre, tantos enganos do diabo, dizendo não vale a pena, as pessoas não querem nada, discipulado, os caras não querem, eles não querem, por que você está insistindo? Você está gastando você, sua saúde, sua família está ficando em segundo plano, terceiro plano, não vale a pena. Olha para esse, olha para aquele, olha para as circunstâncias, não vale a pena. Não va... O diabo é especialista em mentir e em acusar. E o povo de Deus tem o coração e os ouvidos para o Senhor. E quem recebeu essa palavra, diga: eu recebi, em nome de Jesus. Amém. Não quero só que líderes entreguem-se. Se você não é líder, se você não está conosco, não está nesse contexto célula, não tem problema. Mas se você tem sido assolado por desânimo,
pensamentos negativos, palavras de acusação que o inferno tem lançado contra você, ou que pessoas têm lançado contra você, que culpas verdadeiras e falsas têm lançado sobre você, venha. Esse é um horário, uma hora, um tempo de consagração e dizer: Senhor, muito obrigado, porque assim como o apóstolo Paulo não desistiu, e ele abençoou tantas pessoas, eu quero fazer da minha vida uma vida que tenha valido a pena. Eu não quero ficar apenas no meio do caminho ou no início do caminho. Eu não quero que as tribulações sejam maiores do que o meu chamado, do que a convocação a qual eu respondi, que o Senhor preparou para o meu coração. Irmãos, eu vinha falando hoje com a Vasti, vindo para cá e orando no carro, e eu disse: Senhor, só para dizer o nome de Jesus, a gente devia pagar imposto, deveria haver algum tributo, só para a gente mencionar o nome de Jesus, o nome mais doce, mais lindo, mais puro que há. E nós estarmos na casa de Deus é privilégio, estarmos na liderança é uma honra, é uma distinção. O mundo se arvora, luta, os homens correm atrás de prosperidades, de nomes, de brilhos, famas, poder, distinção. Eles se medem pelos postos que alcançam, pelo poder do dinheiro que têm. Mas a nossa glória está nos pés do Senhor Jesus. E quando nós nos ajoelhamos, como estamos fazendo aqui, nós estamos alcançando o lugar mais alto, o lugar mais excelente, os pés do amor de todos os amores, o amor da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Ele fez valer a pena. Quando ele estava lá no Getsemane, ele disse: Pai, é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba? Era o momento mais difícil na jornada ministerial de Jesus. Ele nasceu para morrer, ele nasceu para se entregar, nasceu para trazer a vida, ele nasceu para salvar. Ele sempre soube disso. Ele era menino e ficou lá no templo discutindo com os mestres, porque ele sabia quem ele era, ele sabia do seu chamado. Quando ele foi ao batismo, os céus se romperam, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele, e o Pai disse: Tu és o filho dos meus prazeres, tu és o filho em quem me alegro. E logo o diabo vai tentá-lo e diz: se tu és o filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Então Jesus foi, como você e eu, tentado, e o diabo muitas vezes indigno, sujo, ordinário, mentiroso, ele teve a audácia máxima que eu encontro nas Escrituras, de pedir que o Deus único, fiel e verdadeiro se ajoelhasse e adorasse. Ele foi a Jesus e disse: me adora. Ninguém foi tentado tão forte, agredido tão fortemente como o Senhor Jesus. Mas ele perseverou, e lá no Getsemane ele disse: Pai, está pesado, é possível passar esse cálice? E glórias a Deus porque ele havia sido chamado, glórias a Deus porque ele estava cheio do Espírito Santo, glórias a Deus porque ele sabia do seu chamado, da sua vocação. Ele sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele tomou a maior decisão de entregar a vida dele em resgate pela minha vida sórdida, e a minha e a sua e a de tantos outros, milhares e milhões. Essa é uma hora da gente honrar o Senhor. É uma hora da gente ser inspirado por Paulo e por tantos outros que perderam as suas vidas, mas na verdade as ganharam para toda a eternidade. E eles é que fizeram a história. Eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Eu não quero parar no meio do caminho, porque eu terei que assistir os outros que se superaram no poder do Espírito Santo, que foram além e que não desistiram, e por isso serão honrados no céu. Bom e fiel, você foi fiel, entra no gozo do teu Senhor. Oh Senhor, Senhor nosso Deus, abençoa-nos. Jesus,
Pai, nós temos tantos líderes, tantos coordenadores, tantos pastores, supervisores aqui, missionários. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor venha com o teu sustento. Pai, que o Senhor venha com a tua destra fiel. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu Espírito Santo venha sobre a vida deles, Pai, e que os teus filhos em triunfo. Pai, em nome de Jesus, eu olho para que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos e das tuas filhas esta manhã. Deus, em nome de Jesus, Deus, mostre para eles que os campos estão prontos. Pai, em nome de Jesus, mostre para eles que vale a pena, vale a pena. Eu oro para que o Senhor os envolva com o teu amor, Deus, mas para que assim como o apóstolo Paulo, ainda que outras pessoas tenham os abandonado, que outras pessoas tenham os deixado, Pai, em nome de Jesus, para que assim como o apóstolo Paulo viu, sentiu e disse, que possa ser assim com eles. Mas o Senhor não me abandonou, Ele me sustentou e me guiou e me direcionou e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a missão do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Fique em pé, adore o Senhor. Sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Vamos dar glórias a Jesus aplaudindo, dando glórias a Ele, por Ele se importar conosco como se importa, por Ele nos amar como nos ama, e por entregar essa palavra que nos entregou, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui foram abençoados e tomaram posse da palavra? Dá um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, no culto das 17, das 19, estará pregando o pastor Danilo. Ele tem um testemunho muito interessante sobre as que ele participou na África. Então, você que é líder de célula, venha ser abençoado e traga o seu núcleo, traga a sua célula, para que Deus continue falando conosco e ministrando. Aqui nós temos um aviso para você: encontro de homens, tenha coragem, vai ser aqui. E o pastor Arão, nosso pastor aí, cuida tão bem dessa parte da universidade da família. Convidou você, líder de célula, para passar por aqui e pega esse panfletinho aqui, para você ter todas as informações. Está bem aqui à frente, tá bom? Então vamos lá. Vai ser hoje às 17 ou às 19, e também te vejo no Summit. Vamos todos juntos participar dessa obra de Deus. Deus te abençoe, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.